que esse material depois ele vai para... Vamos aqui começar então o nosso O Pedroca tá aqui, que foi? Não, material, que esse material depois ele vai Eu vou ver se uma câmera Hã? melhorou agora. Pronto. Tava... Bom, meu assistente técnico aqui veio me passar algumas informações. Estão me escutando bem? Se estiver escutando bem, dá um ok aí, ou então coloca aí um coraçãozinho, qualquer coisa, só para saber se vocês estão me escutando bem. Gente, vamos lá. Então, o papo hoje é sobre concorrência. Ao longo desse mês agora de outubro, eu tô fazendo 31 anos que tô empreendendo, não é de idade não, viu, gente? Tô fazendo 31 anos que eu estou empreendendo na área da recreação e do entretenimento, do lazer, né? E aí eu resolvi organizar alguns conteúdos, algumas coisas para compartilhar aqui com vocês. E isso faz parte de um projeto que eu estou desenvolvendo junto de alguns cursos e treinamentos que a gente está desenvolvendo aqui para ser lançado recentemente, vai ser lançado daqui um pouquinho de uma forma online, tá? Mas aí eu escolhi 3 temas bem polêmicos e o primeiro foi sobre concorrência, que eu queria aqui conversar com vocês um pouquinho sobre concorrência. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rose, eu sou proprietária, fundadora aqui da Companhia do Lazer, tenho 31 anos no mercado, como eu já falei, sou formada em Educação Física, sou formada em Pedagogia, tenho um MBA em Turismo e tenho um mestrado em Gestão Empresarial com foco em mentoria, né? Sou muito envolvida, né, com o que eu faço, gosto muito do meu trabalho, do meu espaço, enfim, sou bastante comprometida e quem me conhece sabe o quanto eu sou exigente aí nos meus processos, né? Bom, e aí eu conversando com o Pedroca, que é meu sócio, a gente pensando assim, poxa, que tema que poderia ser interessante para conversar com as pessoas? A gente sabe que as lives têm sido muito frequentes, né, nesse momento pandêmico aí que a gente está vivendo, que achávamos que ia ser algo rápido, mas aí já estamos no 6º mês aí dessa loucura e não sabemos quanto mais tempo. Oi, Paulinha, quanto mais tempo a gente vai ficar nesse processo, mas a gente tem que administrar isso da melhor forma possível e é isso que a gente está tentando fazer aqui. E esses processos todos, oi Robalinho, e esses processos todos aí de lives, essas coisas, eles vêm exatamente para agregar essa manutenção da nossa sanidade mental, não é verdade? E aí eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham da concorrência. E aí eu fiz um slide aqui para vocês, não sei se vocês conseguem ver aí, e acho que é um slide bacana até de dar um print, mas também depois eu vou disponibilizar no meu Instagram aqui, se você for lá na bio, tem um linkzinho que fala blog, que lá tem um artigo sobre concorrência, né? E aí a concorrência que a gente vai conversar aqui é obviamente, sobre a concorrência econômica, né? Sobre a concorrência econômica. E quando eu fui buscar na internet, buscar nos meus livros, meu material de apoio, a gente acaba encontrando muita coisa, né, de qualquer assunto. E de concorrência em especial tem muita coisa engraçada, muita coisa ruim, muita coisa bacana também. E aí quando eu fui escolher uma definição para conversar aqui com vocês, eu tentei escolher a mais simples de todas, né? E nessa abordagem aí, ela traz exatamente o que todo mundo sabe já um pouco de concorrência. Se vocês quiserem deixar a opinião de vocês aí, fiquem à vontade, tá? A Pedroca vai me dizendo aqui para eu poder responder ou a gente trocar algumas figurinhas aqui. A concorrência, na realidade, ela é um grupo de pessoas, né? Um grupo de empresas que lutam, né? De uma forma bem grosseira mesmo, lutam pelo mesmo mercado, pelo mesmo setor, pelo mesmo segmento, né? Independente de ser produto ou serviço, essas pessoas buscam o mesmo cliente porque elas estão buscando ter um lucro, estão buscando ter uma renda ou algo parecido. E essa definição aí,
ela é muito simples, é uma pena que a concorrência não seja tão simples assim, na verdade. Seria muito bom se a concorrência fosse simples desse jeito que é esse texto, mas não é. Oi, Érica, tudo bom? Mas a concorrência ela é um pouco mais complexa, né? Eu costumo dizer que a concorrência é tudo aquilo que nos tira o sono, né? Ou muitas vezes aquilo que nos tira da zona de conforto. Muitas vezes a gente está no mercado aí muito tranquilamente e aparece alguém ou uma empresa. Quando eu falo em alguém, eu me refiro a uma empresa, porque uma empresa não existe. As empresas são feitas de pessoas. Então, para uma empresa ser sua concorrente, ela obviamente ela está aportada aí por pessoas que estão por trás dela, né? Então, a concorrência é tudo aquilo que te tira o sono e que te tira da zona de conforto. E eu vou lhe falar bem sinceramente, eu detesto essa tal de concorrência, viu? Eu acho muito bonito esse discurso. Ah, porque a concorrência é importante. Oi, André. Oi, Serginho. Oi, Érica. Eu acho muito bonito esse discurso. Ah, porque a concorrência é importante, a concorrência faz parte. Pode até ser e realmente faz parte. Mas eu, particularmente, eu não gosto, não. Eu tenho muita saudade mesmo. Tudo bom, Serginho? Eu tenho muita saudade mesmo de 2 décadas atrás, 2 décadas e meias atrás, que a gente estávamos praticamente sozinhos no mercado, então a gente nadava de braçada, como diz a história, né? Então eu tenho realmente saudade dessa época. Obviamente, muita coisa mudou, o mercado mudou, muitas outras empresas, aí já me refiro ao meu mercado, né? Muitas outras empresas surgiram e muitas coisas a gente teve que ir se adequando e se adaptando. E aí ouso dizer que todo esse movimento também de estar atento à concorrência, isso nos trouxe também muitas melhorias, muitos benefícios, porque isso também, né, querendo ou não, ele faz com que a gente se mexa um pouquinho, que a gente saia um pouquinho da nossa zona de conforto e busque outros caminhos, outras diretrizes, né? Então, a concorrência aí, ela tem também esse poder, por mais que a gente não goste. E também o fato de eu não gostar, isso é uma coisa minha, né? Eu não consigo eliminá-la, né? Então ela existe, ela é um fato e ela precisa ser respeitada, ela precisa ser estudada, observada e ela precisa ser, dentro das suas estratégias, ser administrada da melhor forma possível. E aí eu escolhi aqui, pra gente conversar com vocês, eu escolhi 4 tipos, vou mostrar aqui, ó, 4 tipos. Esse meu slide ficou tão ruim, mas depois eu faço um melhor. Vamos lá. Ficou aí 4 tipos de concorrência pra gente conversar, né? Que é a concorrência de marca, a concorrência setorial, a concorrência de forma e a concorrência genérica. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas aí. Olá, olá, quem tá chegando agora. A gente vai falar um pouquinho aí de cada uma delas aí para que vocês tenham um entendimento ainda maior. Acredito que todo mundo já entenda isso, mas quando a gente consegue organizar um pouco a cabeça, às vezes a gente diz, poxa, eu nem entendia por que aquela pessoa, porque aquilo era o meu concorrente, né? Então a concorrência de marca ou concorrência direta também, que é uma nomenclatura que a gente vai encontrar muito por aí, é a concorrência das empresas irmãs, né? Das empresas de verdade que são só marca, né? Então a gente tem como exemplo a Coca-Cola e a Pepsi, a Apple e a Samsung, que são empresas que têm o mesmo produto, o mesmo serviço e brigam pelo mesmo mercado, né? E aí, vou trazer aqui para nossa realidade, eu tenho a Companhia do Lazer, tem a Rumo Certo, tenho Recreação e Lazer, tenho Recrearte, tenho Tempo Livre e outras tantas empresas aí de recreação. Todas estas outras empresas são nossas concorrentes porque são concorrentes diretas. Muitas vezes não é em todos os produtos e serviços, mas tem na sua essência o mesmo, né? O mesmo objetivo, o mesmo, eu não vou dizer nem o mesmo propósito, porque aí o propósito é uma coisa que é um pouco mais profunda, né? Mas existe toda essa movimentação muito parecida e teoricamente briga aí pelo mesmo segmento de mercado. Então é a concorrência de marca ou a concorrência direta, que é muito conhecida aí no mercado, tá? A gente tem outro tipo de concorrência que a gente chama de concorrência setorial ou concorrência indireta, que são aqueles concorrentes que vendem ou vendem ou fazem o mesmo serviço e o produto que você,
mas que existe uma diferença no segmento, talvez eu poderia dizer. Vou te dar um exemplo, que aí com o exemplo fica mais fácil. Por exemplo, as Casas Bahia vende uma televisão de 45 polegadas, sei lá, por R$ 4.000, né? Vamos supor. E o Magazine Luiza vende a mesma televisão, ou uma televisão parecida, por 2.500, tá? Elas estão no mesmo setor e vendem produtos e serviços parecidos, similares, apesar de não serem concorrências de marca. Trazendo para a nossa realidade, quem seriam os concorrentes da Companhia do Lazer, levando em consideração o setor, né? Essa concorrência setorial ou concorrência indireta que a gente batizou aqui, que eu estou usando essa nomenclatura. São exatamente, por exemplo, as escolas que fazem colônias de férias. Então, as escolas que fazem colônias de férias no período de férias são nossas concorrentes indiretas, porque não é o objeto da escola trabalhar com colônia de férias, não é o propósito da escola trabalhar com colônia de férias, mas ao realizar uma colônia de férias no período das férias, ela se torna minha concorrente no meu produto de acampamento de férias. Assim como os hotéis também, que desenvolvem projetos específicos para criança nas férias, também é o nosso concorrente. Então, são concorrentes indiretos que estão aí no mercado por todas as partes, que a gente chama de concorrentes setoriais. Então, a gente tem, né, os concorrentes diretos, os concorrentes indiretos, ou os concorrentes de marca, que é um nome que eu gosto mais de usar, e os concorrentes por setores, tá? Então, são esses dois concorrentes aí que a gente encontra e que a gente se esbarra todos os dias aí no nosso dia a dia. A gente tem um terceiro concorrente que a gente chama de concorrente de forma, ou concorrente nebuloso, né? Costuma chamar muito nebuloso porque vocês vão entender o porquê. Não sei se vocês já escutaram essa expressão aí. Alguém já escutou ou não? Não, acho que não, ninguém respondeu. Bom, então é o concorrente nebuloso, né? Ou o concorrente de forma. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma empresa de automóvel, uma empresa que vende carros, né? Uma empresa que vende carros, ela tem, os seus concorrentes são as empresas que vendem carro, que vendem moto, que vendem bicicleta, inclusive o transporte público também é um concorrente, porque o que essa empresa de carro ela vende, ela está vendendo a locomoção, ela está vendendo a forma. Então todas as outras empresas, todos os outros segmentos que vendem uma alternativa para esse tipo, para resolver esse problema, é sim um concorrente, inclusive o transporte público. Olha, eu vou comprar um carrinho simples ou eu vou usar o transporte público da minha cidade, que é bacana. Então é sim um concorrente. Então esse concorrente é chamado de concorrente de forma ou concorrente nebuloso. E aí, trazendo para minha realidade, trazendo para a realidade, né, que a gente está falando aqui das empresas de recreação, para minha realidade. Quem são, nunca ouviu falar, né, Thaís? Quem são os concorrentes nebulosos da Companhia do Lazer? Então, os concorrentes nebulosos da Companhia do Lazer são os condomínios, a praia, os parques, o teatro, o cinema, os brinquedos. Então, são todas essas outras alternativas de lazer que as famílias têm em relação... Oi, Sérgio. Que as famílias têm em relação... para, né, fazer com os filhos, acabam sendo os nossos concorrentes. Ora, eu vou levar meu filho para a praia nas férias ou vou levar ele para acampamento de férias. Então, são concorrentes, apesar daquela outra não cobrar nada, né? É aí que se torna um concorrente ainda mais forte, né? Então, é a concorrência de forma, porque qual é a forma... qual é a forma que a família está resolvendo? A família está resolvendo o problema, né? Vamos botar a forma como problema, o problema de entreter as crianças nas férias. Então, se eu posso entreter as crianças nas férias indo à praia, para que eu vou mandar ela para o acampamento? Se eu posso entreter as crianças para ir para uma praça ou para o parque, para que eu vou mandar ela para o acampamento ou para uma colônia de férias? Então, é uma concorrência aí que a gente chama de uma concorrência nebulosa, porque apesar dela não ser direta, ela também
também pode se tornar um grande concorrente seu e vir, logicamente, a atrapalhar e a prejudicar aí o seu negócio e as suas estratégias, né? E a gente tem aqui um último que eu escolhi, que foi uma que a gente chama de concorrência genérica ou concorrência econômica. E aí essa concorrência genérica e econômica, ela é bastante assustadora, sabe? Porque quando a gente começa a ter esse entendimento, a gente começa a entender que por onde a gente olha tem concorrência. Por quê? Porque o concorrente genérico, o concorrente econômico é aquele que vai brigar pelo dinheiro do seu cliente. Oi Danilo, oi Everton, tudo bom? Vai brigar pelo dinheiro do seu cliente, né? Então o seu cliente, ele é um só e ele só tem um dinheiro, o dinheiro dele é único. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar bem claro. Por exemplo, um hotel. Quais são os concorrentes de um hotel? Não são só os hotéis. Além dos concorrentes de hotéis, são o carro novo, a reforma de um apartamento, uma viagem para o exterior, a faculdade do filho. Porque o que vai acontecer? Você vai pensar assim, poxa, oi Ana, Ana é minha prima, lá de Goiás. Tudo bom, Ana? Então você vai pensar assim, poxa, eu vou para um hotel ou vou fazer a reforma da minha casa? Então, o marceneiro pode ser um concorrente seu econômico, né? Poxa, eu vou trocar de carro ou vou passar as férias naquele resort 5 estrelas com a minha família? Então, talvez o trocar de carro, uma empresa de carro, seja o seu concorrente. E trazendo para a minha realidade, quais são os meus concorrentes? Oi, Kedma, quais são os meus concorrentes econômicos? Os meus concorrentes econômicos são todos aqueles que viram peso de troca com as crianças. Como, por exemplo, você quer um celular novo ou você quer ir para o acampamento de férias? Você quer viajar, encontrar com a sua avó ou você quer ir para o acampamento de férias? Você quer um brinquedo ou você quer contratar a companhia do lazer para fazer a recreação da festa do seu aniversário? Então, quando a gente fala em concorrência, esse concorrente econômico, muitas vezes a gente nunca pensa nele, a gente só fica focado no concorrente direto, no concorrente indireto, no concorrente de forma, e a gente esquece desse concorrente econômico, que cada vez mais ele tem sido uma realidade de todas as empresas. Então, todo mundo acaba de uma maneira ou de outra sendo concorrente, porque se eu ofereço um produto ou um serviço para aquele determinado grupo, pronto? Voltou? Voltou, acho que voltou, deu uma caidinha aqui. Bom, então se eu consigo entender que o meu concorrente pode estar em qualquer setor, eu começo a repensar um pouco mais das minhas estratégias. Bom, se a gente conseguiu identificar, né, que a concorrência ela pode ser de marca, concorrência direta, que ela pode ser a concorrência indireta, que é a concorrência do setor, que a gente já falou. O concorrente genérico, que é o concorrente econômico, eu tenho... Travando aí, não? Tá? Foi. Pronto, aqui pra mim tá dando uma travada. Bom, então é uma boa reflexão, né, Herbert? Então eu tenho que pensar que quando eu for montar a minha estratégia, eu tenho que ver onde é que eu vou atuar, porque quando eu consigo identificar que eu tenho todas essas concorrências aí por todos os lados, a vontade que dá é de sair correndo, né? Porque você pensa, nossa, além de eu pensar, além de eu estar preocupado com o meu concorrente direto, com o meu concorrente de marca, com o meu concorrente de setor, eu tenho que estar atento ao meu concorrente econômico, sim, tem que estar atento. Isso parece assustador e é assustador, mas é só o início de um grande trabalho, porque a gente só tem como resolver isso com muito trabalho, com muita determinação. Aí Pedroca tá falando concorrência, a concorrência é parceira. A gente vai falar já sobre isso, Pedroca. Vou deixar para daqui mais um pouquinho, tá? Mas continua sendo concorrente, viu, Pedroca? Mesmo sendo parceiro, ainda é concorrente, tá? Mas eu vou falar um pouquinho disso aqui mais na frente. E aí a gente pensa assim, poxa, tenho concorrente para todos os lados, vou me suicidar, vou me matar, vou me jogar, vou fechar a empresa. Não precisa fazer tudo isso, não. Às vezes dá vontade, mas não precisa fazer tudo isso, não. E aí tem, assim, algumas coisas que a gente pode fazer para, não é eliminar, né? Mas talvez para se organizar,
se organizar, isso, exatamente, uma estratégia nova, isso mesmo, se organizar para ver como é que eu posso montar uma estratégia para ser diferente da minha concorrência. Então, para que eu faça isso, eu primeiro preciso ter essa consciência, essa clareza de quais os tipos de concorrência existem, aonde é que eu tô no mercado, né? Como é que a minha concorrência anda no mercado, quem são meus concorrentes, o que eles fazem, né? O que eles oferecem, quanto é que eles cobram. Eu preciso ter essa clareza muito forte, eu preciso fazer uma pesquisa, eu preciso buscar informação para entender o que a minha concorrência está fazendo, o que ela está fazendo melhor do que eu faço, né? O que ela está fazendo de diferente do que eu faço, para que isso, não que você vá copiar, não estou falando isso, mas para que você tenha a certeza e para que você tenha recursos para montar a sua estratégia, para fazer diferente do que a sua concorrência traz. E aí eu digo que uma das grandes estratégias que cada vez mais a gente tem usado e uma das grandes estratégias que tem feito muita diferença no mercado é o nicho. Quanto mais você tiver um público nichado, quanto mais você entender que não dá para abraçar o mundo com as pernas, quanto mais você nichar o seu mercado, quanto mais você nichar o seu produto, quanto mais você nichar o seu segmento, mais possibilidade de sucesso você vai ter e mais certeza de driblar a concorrência você terá. Acredite nisso. Então, se você não leu ainda, tem um livro que se chama Cauda Longa. Ele é muito bacana, oi Rodolfo, ele é muito bacana e ele fala muito sobre nicho de mercado. Então, quem gosta de ler, vale a pena dar uma lida. Ele é um livro, não é um livro muito agradável de se ler, mas é um livro bem bacana, muito esclarecedor, que ele traz essa coisa do nicho bem forte, né? Então, vamos lá. Então, a gente conseguiu identificar todas essas concorrências, gente, para todo lado tem concorrente. E aí, o que eu preciso fazer? Vou fechar o meu negócio? Não. Vou fazer uma pesquisa, saber o que meu concorrente faz, onde ele faz, como ele faz, qual o produto, qual o serviço, quem que ele atende, quanto ele cobra, quanto ele não cobra, quais são as políticas, quais são os diferenciais, aonde ele atende, onde ele fica, ele é próximo de mim, é de outro estado. Porque hoje em dia, gente, com esse advento aqui da internet, existe o concorrente que você não consegue ver, né? Que é o concorrente virtual, que muitas vezes esse concorrente nem existe, mas ele é um concorrente que lhe atrapalha muito, né? Das coisas que são postadas aqui, das coisas que são colocadas aqui. Muitas vezes a gente tem deparado com a quantidade de concorrentes virtuais, né? Não sei se seria esse nome, mas são os blogueiros, né? Os blogueiros têm sido fortes concorrentes de todos nós, que são pessoas que não têm capacitação dentro da nossa área. Eu tô falando para nossa área, não tô dizendo que eles não saibam, mas eu tô falando que são pessoas que não foram preparadas e estudadas para, né, como eu, como vocês, alguns de vocês que estão aí, e estão aí dando dicas de brincadeira, como faz, como não faz. As mães, né, as mães no nosso setor da recreação, e principalmente agora com a pandemia, quanta mãe recreadora aí não se lançou no mercado, faça assim, faça assado, por uma necessidade ou até por uma possibilidade, uma oportunidade de negócio. Então, a gente também não tem só os concorrentes que a gente vê, a gente tem os concorrentes que a gente não vê. E ainda mais, digo ainda mais, os nossos concorrentes estão a um clique da gente. Então, essa live tá muito chata, sai daqui e vai para outro canto, né? Então, a gente precisa entender que os nossos concorrentes estão por todos os lugares. Então, se nós, enquanto empresários, enquanto empreendedores, não estivermos atentos a todos os percursos, né, que essa nossa concorrência está fazendo, a gente pode ter problemas. Não estou dizendo que é para você se movimentar em função da sua concorrência. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente não pode ignorar a concorrência e que a gente tem que estar atento para o que a concorrência está fazendo. Porque só dessa maneira a gente tem como traçar estratégias, traçar possibilidades de avançar aí no mercado e ser diferente, e fazer diferença na concorrência. Ora, se eu sei aonde a minha concorrência, o que a minha concorrência está fazendo, se eu sei o que a minha concorrência, qual é a proposta da minha concorrência, o que a minha concorrência oferece, o que a minha concorrência faz, o que eu vou fazer, exatamente, os concorrentes digitais, o que eu vou fazer para
ganhar aquele cliente diferente da minha concorrência. E aí é botar a cabeça para pensar, é trabalho, é ver como é que estão os seus processos, é ver como é que tá as suas estratégias, como é que tá o seu pós-venda. Enfim, você tem que aí fazer uma grande reavaliação de todo o seu processo para que você entenda o que você pode fazer diferente da sua concorrência. E parece que é muito difícil isso, não é? Mas é mesmo, gente, é muito difícil, não é fácil não, não é coisa pra gente pequena, é coisa pra gente grande. Ao conhecer os tipos de concorrência que a gente já falou aqui e ao entender o que eu preciso fazer para me lidar da concorrência, é só a ponta de um enorme iceberg que você vai ter que trabalhar. É muito trabalho, é um trabalho contínuo, é um trabalho sem fim. E a gente tem que, se é que quer se manter no mercado, você tem que fazer isso sempre, todo dia, toda hora e todo tempo. Não tem como, eu não consigo enxergar uma outra fórmula. Se você conseguir enxergar aí uma outra fórmula, conta aí pra mim depois, né? E aí Pedroca trouxe aí a coisa da parceria, né? Ele trouxe aí a parceria, e quando o concorrente é parceiro? Ok, o concorrente ele até pode e deve, né, em grandes casos, ele pode ser um parceiro seu. Mas é importante que você tenha na sua cabeça que ele está fazendo uma parceria com você num momento, numa situação, vamos colocar, num momento situacional, tá? Então, ele é o seu parceiro naquele determinado projeto, naquele determinado momento. Mas ele, mesmo trabalhando em parceria com você, ele ainda é o seu concorrente. Porque ele também busca o mesmo mercado que você busca, ele busca os mesmos serviços, obviamente, que as empresas elas não são iguais, mas existem muita similaridade quando você fala no mesmo setor, no mesmo segmento, né? Então a gente precisa ter isso claro, porque às vezes a gente tem uma ilusão, assim, é meu parceiro. Ok, bacana, é parceiro. Mas você precisa estar atento como que essa parceria ela está sendo feita, como essa parceria está sendo organizada, como essa parceria está sendo conduzida, porque muitas vezes a parceria acaba sendo de um lado só você é parceiro, o outro não é. E aí eu com essa reflexão aí, com essa coisa da parceria, da concorrência, eu vi um termo e eu achei muito legal, que foi assim, será que até quando a gente vai encarar a concorrência como uma coisa ruim? Ou se a gente vai ficar muito tempo, e aí ele faz uma metáfora bem bacana com a própria palavra, né? A gente vai ficar muito tempo concorrentes, né? E eu achei isso genial, né? Concorrentes. Poxa, se eu entendo que o meu concorrente pode ser um parceiro, pode ser uma pessoa que agregue valor à minha empresa, ao meu produto e ao meu serviço, isso pode ser bem libertador. Isso pode ser, além de libertador, isso pode ser uma sacada que, por exemplo, poxa, eu não preciso ter empresa X ou Y sendo meu concorrente. Ele pode sim ser meu parceiro. Agora, é muito importante se prestar atenção com quem você quer fazer essa parceria. Porque a parceria ela precisa ser de duas vias, né? Precisa vir de lá para cá e daqui para aí. Não pode ser uma via só de mão única. Ela precisa ter mão dupla. Então, quando você for pensar em quebrar tirar as suas correntes, né, concorrentes, você se libertar dessas correntes aí, você precisa, sobretudo, prestar atenção quem é esse parceiro, quem é essa empresa, ou seu concorrente de marca, ou seu concorrente de setor, ou seu concorrente de forma, ou seu concorrente econômico, que essas parcerias podem ser feitas em qualquer um desses níveis. Ela não precisa ser só feita com o seu concorrente de marca, concorda? Eu posso fazer uma parceria com o meu concorrente de setor, eu posso fazer minha parceria com o meu concorrente econômico, eu posso fazer uma parceria com o meu concorrente de forma. Então eu posso, dentro aí desse universo, oi Denise, dentro desse universo aí da concorrência, eu posso estreitar parcerias, né, e me libertar dessas correntes, né, concorrentes, e ser libertador não só para mim como para o meu parceiro. Mas como eu disse, né, ainda quase agora, é muito importante entender
e escolher a dedo aí o seu possível parceiro, porque senão é perigoso até você dar um tiro no próprio pé, né? Então, quando a gente fala em parcerias, esse discurso todo, ele é muito bonito, ele é muito bacana. Nós mesmos aqui na Companhia do Lazer, nós temos muitos parceiros, né? Temos muitas parcerias de forma, temos muitas parcerias econômicas, temos muitas parcerias de setor, temos muitas parcerias diretas. Então, nós temos vários níveis de parceria. Então, ao definir esses parceiros e ao definir essas parcerias, você precisa, para cada uma delas, identificar o que você está buscando, por exemplo, com uma parceria econômica. A gente tem muita parceria econômica com o pessoal daqui de Porto, né? Com os hotéis, com as pousadas. Então, a gente precisa, dentro de cada parceria dessa, a gente precisa entender o que a gente quer enquanto proposta, enquanto objetivo, né? O que eu estou buscando nisso, tá? Porque aí a gente consegue, sim, entender que a concorrência não precisa ser algo tão ruim, né? Se eu consigo me libertar desse paradigma, né, do concorrentes, eu consigo achar que, né, a coisa tem uma luz no final do túnel. Existe um bom concorrente ou igual ao galo o malvado? É verdade, Pedroca, não sei. A gente tem que pensar, né? Porque geralmente quando numa briga você pergunta, tem dois galos brigando, né? Você fala, qual que é o galo bom, né? O galo bom é o que é o malvado, né? Porque se ele for ruim, se for bonzinho, ele vai perder a luta, né? É uma analogia que tem que se pensar, né? Então, eu acho que numa concorrência, né, sem correntes, né? Vamos colocar aqui, já que eu trouxe essa analogia do concorrente, né? Se eu tirando essa analogia, quebrando esse paradigma, mudando esse meu modelo mental, eu tenho que entender que o concorrente, né, ele tem que ser bom, mas tem que ser bom para ele e bom para o outro, né? Ele não pode ser, você vai ser o bom e o outro lado lá vai ser o malvado, né? A parceria pode fortalecer, sem dúvida alguma, mas desde que os dois lados estejam caminhando para o mesmo caminho. Ficou horrível isso, né? Caminhando para o mesmo caminho ficou péssimo, mas bom, deu para entender. Obrigada, Denise. Ela colocou aí que a gente é muito ético nas parcerias. Eu acho que a parceria, a Denise é uma parceira nossa, ela tem uma empresa pedagógica, que ela é nossa concorrente direta, indireta, de forma econômica. O que vocês acham? A empresa pedagógica da Companhia do Lazer. Vamos fazer um quiz aqui, um teste. Ela é qual parceira nossa? Quem sabe aí? Quem quer responder aí? Ela é uma concorrente direta? Ela é uma concorrente de marca? Ela é uma concorrente setorial? Ou ela é uma concorrente de forma ou genérica? Quem se arrisca aí? Vamos lá, dou-lhe uma, quem escreve aí? Empresa pedagógica. A Denise tem uma empresa pedagógica, é parceira da Companhia do Lazer aqui há muitos anos. E ela é concorrente nossa em que segmento? Ela é de marca, setorial, de forma ou genérica? Ninguém se arrisca? Vou dar mais 2 segundinhos. Vai, Pedroca! Ninguém se arrisca? Ai, meu Deus. Boa pergunta, André. Boa pergunta. Responda. De forma nebulosa? Será? Quem mais? Setorial. Vocês estão chutando, né? Tá todo mundo chutando. Gente, ela é uma empresa, ela é uma parceira nossa. E essa nossa parceria, ela é setorial, tá? Ela é setorial. A Denise é uma agência pedagógica, ela é setorial. Porque ela trabalha no mesmo setor, no mesmo segmento com a gente. Bateu meu tic-tac, bate mesmo. Mas é assim, ela realmente é setorial, sim, Denise, porque você trabalha no mesmo setor que a gente, no mesmo segmento com a gente. Alguns produtos e serviços eles casam e outros não. Então, é sim uma parceria de setor, é uma parceira nossa, ponto para Denise, boa. Ela é uma parceira nossa setorial, porque dentro dos projetos que ela tem, os projetos pedagógicos que nós também temos, mas dentro dos projetos pedagógicos dela, ela traz
algumas escolas para cá, como leva também para outros concorrentes nossos de outros mercados, né, que estão lá na linha nebulosa, leva para outros concorrentes de marca também. Mas a nossa parceria, Companhia do Lazer e com a Denise, né, que é da empresa pedagógica dela, ela tá lá no segmento setorial, tá bom? Então, é importante a gente ter essa clareza para que a gente não queira exigir mais do nosso parceiro, do nosso amigo, né, do nosso parceiro, já que a gente está usando aqui, do que a gente pode, né, ou que deve. Então a gente precisa escolher sim realmente os nossos parceiros aí dentro desse segmento da concorrência. Mas lembrando sempre que a Denise também é minha concorrente, porque da mesma... Aí tô usando você, viu, Denise, de exemplo aqui, tá? Me permita. Porque muitas das coisas que ela faz, a gente também faz e algumas vezes a gente também tá buscando o mesmo cliente, a mesma escola, né? Existe agora, quando a gente está falando em concorrência, né, e eu acho que é uma coisa bacana pra gente trazer aqui nesse assunto, existe toda essa relação de empresa, né, do mercado B2B, né, de business para business, negócio para negócio, empresa para empresa. Existe algo que todo mercado tem, que ele não é dito, é algo velado, mas que existe, que é a ética, né? Então, a gente precisa entender que ao se trabalhar com parceiras, com empresas parceiras, seja direta, indireta, o nome que você queira dar, né? Que a gente linkou aqui 4 e eu acho que a gente pode até ter aí uma quinta, né? Que é o digital, que eu acho que cabe muito bem, né? Nesse segmento. Então, acho que a gente teria 5 aí, né? Que é a direta, a indireta, a nebulosa, a econômica e a digital. Independente de onde a gente caminhe nessas concorrências, existe uma ética no mercado. E essa ética, muitas vezes, ela não é dita, ela só é percebida. E como em todo outro mercado, não é só no mercado da recreação, não. Em todo outro mercado existe também essa coisa da ética. Então, é bem importante a gente entender, ou a gente se perceber o quão ético a gente quer estar no mercado, o quão ético a gente quer que as pessoas nos percebam, né? Porque muitas vezes a gente faz parceria e isso Isso, eu já respondo já. Você acha o quê, Pedroca? Eu te respondo já. Muitas vezes a gente já fez parcerias e fizemos uma única vez só, porque foi uma parceria que não foi muito boa, né? Então, a ética aí, ela foi por água abaixo e a gente percebeu, bom, se é para entrar numa parceria nesse modelo, é melhor me recuar e procurar minhas estratégias. Eu acho, Pedroca, você acha o quê? Me conta aí. Eu acredito, viu, gente? Eu acredito. Pedroca perguntou aqui. Isso, André, é a minha também, André. Ética é uma postura. Ética é um propósito. Ética deve fazer parte dos seus valores. A ética, ela faz parte dos valores da empresa. Porque se você não é ético com um parceiro seu, possivelmente você não será ético com o seu funcionário. Possivelmente você não será ético com o seu sócio. Possivelmente você não será ético com o seu fornecedor. Possivelmente você não será ético nas suas relações, ou seja, elas horizontais ou verticais. Então, se a ética não fizer parte do seu propósito, não tiver na sua essência, não tiver nos seus valores, se você usa a ética como estratégia, né? Uma hora você vai esquecer de usar a estratégia e você vai enfiar os pés pelas mãos, acredite. E a gente já viu isso, né, Pedro? Com muitas parcerias que a gente fez, que a ética a princípio era uma postura e quando na realidade a gente viu, não passava de uma estratégia, né? Os clientes às vezes jogam muito, sendo assim, aprendi com você a melhor... Isso, boa, Tony! A gente tem que entender que quando a gente fala que a gente precisa conhecer os nossos concorrentes, e quando eu falo em conhecer os nossos concorrentes, a gente começa a fazer uma leitura que a gente precisa conhecer, não só os concorrentes, mas como a gente precisa conhecer também os clientes, claro, que faz parte aí desse processo, né? Então eu preciso estar preparada para
quebrar as objeções do meu cliente, assim como eu preciso quebrar as objeções da minha concorrência. Então, poxa, se eu estou em uma negociação com uma escola, com alguém, eu preciso estar preparada para que quando ele venha com 1, eu já apresente o 2. Quando ele venha com 2, eu já apresente o 3. Então, eu preciso fazer o meu dever de casa, eu costumo dizer, né? O meu dever de casa, para quando eu sentar numa mesa de negociação, obviamente a mesa de negociação é uma coisa simbólica, né? Que pode ser pelo WhatsApp, por onde for, eu preciso estar com todas as minhas estratégias, com todos os meus argumentos montados, seja para fechar um negócio, seja para fechar uma parceria, mas para isso eu preciso estar sabendo o que eu quero. Por que eu vou fechar a parceria com a empresa pedagógica de Denise? Por que eu tenho uma parceria de anos com o André que está aqui? Então isso precisa ser muito claro, precisa ter muita transparência. Uma boa concorrência melhora o mercado? Eu acredito que sim, Acredito que a concorrência sim, uma boa concorrência melhora o mercado, porque pior... Vou dizer uma coisa que parece meio contrassenso, né? Eu falei pra vocês que eu detesto a concorrência, e isso é um fato, a gente já tá acabando, mas deixa eu só finalizar aqui. Eu falei pra vocês que eu detesto a concorrência, e detesto mesmo, isso não escondo isso de ninguém, tá? Oi, Mari. Mas a concorrência, quando você está em um segmento que você não tem concorrência, ele é muito difícil de avançar, porque se você não tem concorrência, não existe parâmetro para as pessoas compararem, não existe parâmetro para você se comparar, não existe parâmetro para as coisas acontecer. Então, você também estar sozinho no mercado, e eu falo muito com experiência nos acampamentos, né? Quantas dificuldades a gente tem por não ter mais acampamentos. Então, quer dizer, todo esse processo de acampamento é muito embrionário, todo esse processo é muito difícil. Então, talvez se eu tivesse mais concorrência, seria bacana para o mercado, né? Agora, se eu tenho uma péssima concorrência, e aí Pedroca disse, né, colocou aí que detona o mercado, isso também é péssimo, porque se eu tenho um profissional, uma empresa que faz tudo de qualquer jeito, eu tô trazendo para nossa realidade da recreação, que leva... que tá sempre... que não tem uma postura bacana, que faz... que só dá ruim no mercado. Isso respinga em todo mundo, claro. Basta a gente ver quantas e quantas vezes a gente vê um acidente que acontece, uma criança, por exemplo, que morre afogada numa piscina, num determinado clube, no interior de não sei aonde. Isso é péssimo para todo mundo, porque as escolas começam a entrar em pânico, porque vem pra cá e tem piscina. Tenho certeza que vocês aí, a Denise que trabalha com isso também, tem dificuldade, Everton, porque isso respinga em todo mundo. Então, a gente precisa torcer para ter uma concorrência boa, uma concorrência de qualidade, porque essa concorrência de qualidade, ela vai possibilitar a amplitude do mercado, ela vai possibilitar que laços e coisas entre as empresas, as concorrentes de marca, né, que a gente já falou, sejam irmãs, né, e a concorrência boa, ela também faz com que você cresça e que você tenha mais mercado. Ora, se todo mundo gosta daquele produto, gosta daquele serviço, mais pessoas vão ser alcançadas, mais pessoas vão ser acessadas, né? E aí, Denise coloca aqui, né, que sem concorrência a gente pode ficar na mesmice. Também é um risco que se corre. Mas eu prefiro não ter não, viu, Denise? Mas é isso mesmo, a concorrência ela acaba mexendo a gente, não, bora mexer porque tem gente fazendo coisa melhor, tem gente fazendo coisa diferente, então isso sem dúvida alguma dá uma sacudida aí nas empresas para que as empresas possam acordar aí. Então eu eu acredito que uma concorrência bacana, ela é o sonho de consumo que eu acho de qualquer mercado, né? Porque basta um restaurante de sushi, por exemplo, ter um caso de servir uma comida estragada, vai respingar em todos os outros restaurantes de sushi, né? Porque as pessoas acabam generalizando. E com essa maquininha aqui hoje, isso é um perigo, né? Então você que faz um trabalho sério, que faz um trabalho bacana, você também é penalizado. É penalizado pelo que o outro fez de errado. Então, obrigada, Denise. Achei uma corajosa aí que disse que detesta também. Obrigada, Denise. Então, a gente precisa entender que o mercado, a gente precisa torcer para que a gente tenha uma concorrência bacana, uma concorrência ética, uma concorrência respeitosa,
para que os concorrentes possam, quem sabe, a médio e longo prazo, se tornarem mais parceiros e menos, né, tirar as correntes, né, vamos colocar assim. E aí, um dado, ele é muito interessante, a gente entender que o mundo está mudando, né, o mundo está mudando e não é de agora, por conta desse momento pandêmico, não, que a gente está vivendo. O mundo está mudando e não é de hoje. Cada vez mais, as empresas, as grandes empresas, elas buscam parcerias, elas buscam, além das parcerias, elas buscam empresas que trabalhem eticamente, né, André? Buscam empresas que trabalham de uma forma colaborativa, de uma forma coparticipativa, de uma forma cooperada. Então, todos esses cos estão muito na moda, né? Então, não é só uma questão de moda, é uma questão de conceito mesmo. Então, é importante ver, será que a minha empresa está preparada para trabalhar de uma forma colaborativa, coparticipativa, com cocriação, ou será que eu ainda não estou pronta para esse mercado? Porque se você não estiver pronto ainda, comece a se aprontar, porque esse é o mercado do futuro, é um mercado onde a gente vai trabalhar todo mundo conectado, cada vez mais. E quando eu falo conectado, eu não estou só falando de rede social, não, estou falando conectado, de estar conectado mesmo entre as pessoas. Então é importante a gente entender que cada vez mais o mundo procura esse tipo de empresa, esse tipo de pessoas. E quando eu falo empresa, eu estou falando de pessoas, porque as empresas, elas não existem. O que existem são pessoas dentro das empresas. A empresa é um CNPJ só, mas a empresa X fez aquilo. Não, quem fez aquilo foi Rose, que é a dona da empresa, foi Pedro, que é o dono da empresa, foi Denise, que é a dona da empresa, porque a empresa não faz nada, a empresa é um CNPJ, tá? Então a gente precisa entender que empresa não existe, o que existe são as pessoas que estão dentro da empresa. E as empresas, as pessoas buscam outras pessoas que tenham esse olhar de coparticipação, de colaboração. E isso é, sem dúvida alguma, o sucesso aí para se manter no mercado e para enfrentar aí tanta concorrência, né? Então são 31 anos aí de mercado que a gente está e a gente acredita muito, né? Ainda, não sei até quando, né? A gente acredita muito ainda que as parcerias, elas são bacanas, as parcerias são produtivas. Eu sou muito resistente com parceria, quem me conhece sabe disso. Essa parte de parceria já fica mais com o meu sócio, que eu acho bacana, porque aí dá uma conectada, né, entre eu e ele, dá uma equilibrada bem bacana. Mas eu tenho, apesar de não ser uma coisa que eu goste, mas é uma coisa que eu tenho a clareza e a consciência que é importante. Agora, repito, desde que a parceria tenha mão de ida e mão de volta, porque parceria que só tem um lado não é bom para quem sai, né? Pro galo bom, né, Pedroga? Então a gente nessa briga aí de galos, os dois têm que ser malvados ou os dois têm que ser bom, porque um não pode ser malvado e o outro pode ser bom. Os dois têm que estar alinhadinho aí, tem que estar em sintonia, vamos colocar assim, para avançar. Bom, gente, foi aí o meu recadinho sobre concorrência. Então, libertem-se das correntes, né? Que fica nessa concorrente, né? Concorrente. Tira essas correntes aí e busque aí parceiros bacanas, parceiros saudáveis. O mercado da recreação e do lazer sinaliza que vai crescer muito ao longo de, né, pós-pandemia, que a gente está mais perto de acabar, espero. E aí a gente acredita muito que essas parcerias, nós temos parcerias deliciosas, tem uma parceria aqui com o André de quase 30 anos, né? E é um parceiro gigante nosso, um parceiro de duas mãos. E existem muito parceria com Denise também, de muitos anos, e outras pessoas que passaram por aqui. Então, busque aí um parceiro adequado, um parceiro ético, um parceiro bacana e pense como anda a sua concorrência, onde você tá, o que você pode fazer para melhorar. E não se iluda não, viu? A concorrência tá por todos os lugares. Então, fique ligado aí nas 5 concorrências aí que a gente tem, a direta, indireta, digital, a setorial e a concorrência econômica. E busque a melhor estratégia para que você possa sobreviver, não é nem sobreviver, né? Eu acho que é se destacar no mercado, que eu acho que ninguém quer sobreviver mesmo. Eu não quero sobreviver, não. Eu não quero ficar na mesmice, não. Eu quero estar acima da média, eu quero estar na ponta do mercado, eu quero estar na frente. Então, esse negócio de ser mediano não é comigo, não, né? Quem me conhece sabe disso. Gente, vou deixar esse material gravado, ele vai ficar aqui no IGTV.
E vou também deixar esse material, um podcast também, um podcast que eu vou depois disponibilizar aí nos nossas redes, tá? Eu tô fazendo um sorteio desse livro aqui, tá? É um livro que foi escrito por mim, por Pedroca. Eu botei um QR Code aqui, mas não funcionou, não sei porquê. Eu vou tentar deixar ele aqui grande para ver se vocês conseguem. Se não, se vocês quiserem participar do sorteio, que vai ser dia 7 de setembro, me passem um WhatsApp com o e-mail de vocês. Veja aí, não sei se vocês conseguem visualizar ele aí. Eu acho que não, acho que ele ficou meio troncho. Bom, mas de todo jeito, me passem aí o contato de vocês se vocês tiverem interesse de participar do sorteio desse livro, que vai ser feito agora no dia 7 de setembro, tá bom? E se quiser passar para as outras pessoas também, tá? Então eu vou deixar isso aqui gravado. E aqui na minha bio, tá? Tem lá um blog, tá? Blog. E aí você clica lá que vai direto pro artigo que eu escrevi, sobre concorrência, tá? Que é mais ou menos um resuminho aqui do que a gente conversou, mas tá em modelo de artigo e talvez você curta dar uma lida bem bacana. Eu até vou acrescentar algumas outras coisas aqui que vocês me deram uns insights, eu vou acrescentar, mas de todo jeito, assim que eu acrescentar e dar uma atualizada. Então é só ir aqui na bio, tem ali o linkzinho do blog e aí você vai lá no nosso blog e conhece. Lembrando que temos uma próxima live, a próxima quarta-feira, às 15 horas, vamos conversar sobre sócio. Ter sócio ou não ter sócio? O que você acha? É bom ou é ruim? E olha que disso eu entendo de carteirinha, viu? Mas aí espero vocês. Convidem aí todo mundo, convidem inclusive a concorrência, convida todo mundo aí para participar dessas 3 lives que eu tô fazendo, que ao longo desse mês aqui eu tô soltando um bocado de conteúdo aí muito lindo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver mais alguma pergunta, coloque aí. Meus fiéis aí parceiros que estão sempre aí me prestigiando. E a gente já tá finalizando. E infelizmente não deu certo aqui meu QR Code. Eu vou ver o que eu fiz de errado para poder ter uma polêmica, pra gente poder conversar, tá bom? Então, gente, fiquem bem e a gente se encontra na próxima quarta-feira, tá bom? Pedroca, beijo, tchau!